ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Quando Jó ele estava passando um momento terrível na sua vida, ele faz uma alegoria de que o homem ele morre e não pode tornar-se a viver, e que até as árvores, mesmo elas sendo cortadas, elas voltam por causa que as suas raízes são renovadas. O homem ele morre e não volta mais. Jó ele estava nesse período, nesse momento aqui, desesperançoso. Ele estava se comparando que a árvore ela voltava, mesmo ela sendo cortada, mas que o ser humano ele não tinha uma segunda chance. Só que Jó ele estava muito enganado com relação a isso, porque a Bíblia diz em Jó no capítulo de número 1 que Deus tinha ele como um servo sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Satanás, quando foi falar de Jó para Deus, Deus atribuiu essas características a Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. São características de uma árvore, porque você usa aqui no original do hebraico, é uma palavra que se chama etz, palavra que significa arvoredo ou campos com muitas árvores. E a Bíblia e Deus está querendo dizer que Jó ele estava em um campo colocado assim como se fosse uma árvore, ou seja, Deus no início de tudo estava provando para Jó que mesmo ele achando que era um ser humano mortal, que ainda não tinha esperança, no início da vida, da trajetória, Deus pegou Jó, colocou ele em Uz e disse: filho, você sim ainda é uma árvore, porque há esperança para você. A árvore, irmãos, ela tem uma característica muito peculiar, é o ser vivo mais importante do ecossistema. Nós sabemos que as árvores, nelas têm as suas raízes, têm os seus troncos, e das raízes ela leva alimento para as folhas, e as folhas em si ela cria fotossíntese para que a árvore ela fique com energia, porque fotossíntese traz energia para a árvore. É que Deus ele traz todo o período da Bíblia considerando o ser humano como se fosse uma árvore. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele é um tipo de raiz. Isto está simplificado lá no Apocalipse. A raiz de Jessé é Jesus Cristo. Raiz fala-nos de alicerce, fala-nos de base. É importante todo cristão ter uma base solidificada em Cristo. Se a tua vida vive um período de desfalecimento espiritual, é porque as suas bases estão fracas. Passa por momentos difíceis, tem sofrimento que você está vivendo que não era para você estar passando. Você balança e às vezes até cai, ou vive período de sempre estar caindo, e você não entende por que desse período está acontecendo na tua vida. Você não compreende, não sabe, não entende porque muitas das vezes você cai muito, porque muitas das vezes nós vivemos muito numa vida de desolação, uma vida de pecado, uma vida de tristeza, uma vida de fracasso. Mas Deus está te alertando e dizendo assim: você precisa, para ter uma vida transformada, de ter uma base solidificada. Você precisa de firmar as suas raízes. Você precisa de fortalecer a sua árvore. Você precisa de fortalecer a tua vida. Aleluia! Quando nós chegamos na igreja e viemos buscar ao Senhor, não é simplesmente uma liturgia pessoal, uma liturgia do nosso corpo. A liturgia que nós oferecemos a Deus é algo além do que você pode imaginar. Há algo espiritual que
que Deus está reservando para você. Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer te dar força, quer fortalecer a sua base, solidificar as tuas bases. E você não compreende porque muitas das vezes você vive fraca, porque muitas das vezes você fica fraco na presença de Deus, porque muitas das vezes você fica fraco na presença do Senhor. Você vai para sua casa, muitas das vezes o culto está uma bênção, mas você não entendeu os projetos de Deus, foi para casa e tua vida não mudou. Sabe por quê? Porque você não entendeu que as suas raízes estão fracas, as suas raízes estão frágeis, as tuas raízes precisam de ser solidificadas. E Deus está dizendo para você hoje, nessa noite, a partir do momento que você deixar a raiz de Davi, aquele que nasceu para curar, para dar força, para ajudar, aleluia, a tua base vai ser solidificada. Aleluias. Você precisa de solidificação nas suas raízes. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus ele passou muito dos períodos do seu ministério em aproximadamente 3 árvores. A primeira árvore que eu acho muito interessante é a figueira. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, uma certa feita, em Mateus, no capítulo de número 22, e ele tinha olhado ali dentro do templo, que a igreja, que o templo tinha se tornado um lugar onde as pessoas estavam vendendo, comercializando dentro do templo. Jesus ficou tão irado com aquilo, e a Bíblia vai nos dizer que ele entra dentro do templo e começa a chutar todas as mesas dos campistas com muita ira no seu coração, porque ele disse na sua palavra que a casa de Deus não era para ser simplesmente algo qualquer, era algo muito sério. Então ele entra dentro do templo e chuta as mesas dos cambistas. E às vezes nós não vamos entender, não vamos compreender o que acontece na nossa vida dentro da casa de Deus. Nós achamos que o grupo infantil está vazio, mas nós não entendemos, está uma bagunça lá. Aleluia, a mocidade às vezes está vazia. Por que está acontecendo esse reboliço lá? O ciclo de oração, as irmãs não se conversam mais umas com as outras. Nós comentamos assim, não estou dizendo tipo especificando a nossa igreja aqui, mas é o corpo de Deus e corpo de Cristo em geral. E nós começamos a pensar que Jesus não está ali. Deus está nos ensinando que é o momento de Deus começar a colocar ordem na casa, irmão Flávio. Existem momentos na nossa vida cristã que Jesus vai chegar mesmo na porta do templo, vai abrir a porta, vai começar a chutar tudo mesmo, vai começar a colocar tudo no lugar. Jesus está arrumando a casa. Quando você vê uma irmã murmurando, dizendo assim: olha, faz tempo que eu não canto no ciclo de oração, as irmãs não falam comigo, o irmão da mocidade, o jovem não conversa mais comigo, a igreja está fraca, parece que ninguém canta mais aqueles hinos. Mas Deus está dizendo assim: não, Jesus está entrando ali, Jesus está entrando ali, e é aí que Ele está começando a colocar tudo no lugar. Ah, meu irmão Jackson, eu estou desempregado, eu estou sem dinheiro, a minha panela está vazia, está tudo fora do lugar, parece que as promessas de Deus não estão acontecendo na minha vida. Mas sabe o que Jesus está dizendo para você? Essa crise que você está vivendo é Jesus entrando lá dentro e chutando tudo. Jesus entrando dentro da casa e chutando todas as mesas dos campistas. É Jesus pegando a prostituição e Jesus chutando a prostituição. Pá! É Jesus entrando dentro da casa, chutando a maledicência. Pá! É Jesus entrando na casa, chutando a fofoca. Porque Jesus, Ele veio para mudar a vida da igreja. Jesus vai mudar a tua vida, minha filha. Jesus quer mudar a tua vida, meu filho. A tua vida não é simplesmente para ser um lugar onde Satanás tem que fazer morada. Jesus vai fazer morada lá dentro e vai colocar tudo no lugar. É um evangelho muito difícil, porque nós queremos pregar coisas boas. Você vai receber chave de carro, você vai receber chave de moto, você vai receber um iate, você vai receber um emprego bom. Mas nós esquecemos que o evangelho, ele é verdadeiro. Ele exige renúncia, ele exige transformação, ele exige transformação. E quando Jesus entra na casa, não tem para Satanás, não tem para inferno, não tem para capeta. Ele entra para mudar e pronto, final. Não fique confuso. Jesus está trabalhando na tua vida, minha filha.
Sabe por que Deus te permitiu que o teu namorado fosse embora? É porque Jesus está arrumando a casa. Sabe por que Deus permitiu que a tua namorada fosse embora? É porque Jesus está entrando dentro do teu coração, aleluia, e arrumando a casa, aleluia. Sabe por que Deus permitiu, irmã do círculo de oração, a tua filha ir embora de casa? É porque Deus está entrando dentro da tua casa e está começando a colocar as coisas no lugar. Depois que Jesus faz isso, ele diz que ele vai para Betânia. Chegando em Betânia, ele se sente cansado, porque, irmão Flávio, ele precisa de fugir. Os principais dos sacerdotes, os escribas e os fariseus, viu aquilo. Aquilo foi uma afronta para o judaísmo. Como que pode? Jesus entra no templo, chuta tudo. Aí Jesus, ele vai embora. Ele opera alguns milagres. O povo começa a aclamar: Jesus, realmente este é o filho de Davi, porque o evangelho dele é verdadeiro. Jesus vai embora, vai para Betânia. Chegando em Betânia, ele fica com fome. E quando ele fica com fome, a Bíblia diz que ele vai retornar para Jerusalém de manhã. Só que no caminho de Jerusalém, a Bíblia diz, em Mateus, no capítulo de número 21, que Jesus, na beira do caminho, ele encontra uma figueira. Diga assim: a figueira é uma árvore que exige transformação. Jesus vai até a figueira. A Bíblia vai dizer que ele procura frutos nela, porque ele estava com fome, e não encontra nenhum fruto nela. Só que o texto vai nos dizer o seguinte: não era tempo da figueira dar fruto. Estava se aproximando a semana da Páscoa. E no calendário judaico, a semana da Páscoa fica em março, no nosso calendário hoje. E março não é um tempo para se dar figo, apenas em junho. Não era tempo, a Bíblia vai nos dizer. Só que Jesus, ele pega e fala assim: que nunca mais nasça nenhum fruto de ti. E no mesmo instante a Bíblia fala que a figueira secou. Quando ela se seca, os discípulos olham e falam assim: meu Deus, que homem tremendo. Com uma só palavra ele fez essa figueira secar. Mas foi injusto a figueira ter secado, porque não era tempo dela dar fruto. Não foi injusto. A figueira secou, porém toda figueira ela tem que dar fruto antes do tempo. Quando ela tem folha, os botânicos eles dizem que a figueira ela dá fruto fora do tempo, quando tem folha. Então Jesus olhou para ela e disse assim: você é rebelde. Quando você quer dar fruto, você dá. Agora que eu vim aqui para ver se tinha fruto em você, você não tinha. Então você vai secar. Sabe o que Jesus está dizendo? Você muitas das vezes está seco espiritualmente, porque você quer dar fruto quando você quer dar. E quando é necessário de você dar fruto, você não dá fruto. E o que é o fruto, irmão Jackson? O fruto é o amor a Deus. O fruto é pregar o evangelho. O fruto é você servir a Deus de coração, com alma. O fruto é você viver uma vida de santidade. O fruto é você viver uma vida de separação. O fruto é você viver uma vida de comunhão com Deus, aleluia. Mas você vira e diz assim: eu vou viver do meu jeito, eu vou fazer as coisas no meu tempo, eu vou fazer as coisas da minha forma. E Deus está dizendo para alguém hoje nessa noite aqui que as coisas não é do seu tempo, não é da sua forma. Deus está dizendo para você que para tudo há um tempo determinado na terra, e quem determina todo o tempo na terra é Deus. E Deus está dizendo para você que é tempo de você dar fruto, 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 é tempo de você dar fruto. Ou melhor, é tempo de você voltar a dar fruto, porque se você não voltar, você vai viver uma vida de sequidão. Não estou toda vara que está em mim que não dá fruto, o meu pai pega, corta ela e lança no fogo. Mas aqueles que dão fruto, Deus vai abençoar.